Olá, e vamos começar a nossa aula número 2 da série de 5 encontros baseado nos estudos de George Bridgman. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de mãos, sempre tendo como premissa a estrutura de sólidos geométricos que o George Bridgman trabalha o tempo todo, né? Ele busca sempre trabalhar com esses sólidos geométricos de modo que o membro, né, a anatomia, ela fique tridimensional. Então, nós vamos fazer aqui 4 casos, do qual consta lá no livro Constructive Anatomy, do George Bridgman, e a gente vai fazer aqui utilizando o sólido geométrico e utilizando o desenho de impulso, tá? Então, nesse primeiro trabalho aqui, nós vamos fazer uma mão fechada. Na verdade, no livro existe dezenas, né, de exemplos de mãos. Então, vou fazer 4 aqui, mas quem quiser, né, tem na internet e tem o próprio livro, né, à venda. Existem diversos exemplos lá, né, do qual você pode estudar. E aí eu estou fazendo essa mão fechada dentro dessa estrutura do cubo. Tá? Aqui é um exercício bastante didático, né? No sentido de você fazer com que a mão ela fique encaixada dentro desse cubo. Naturalmente, quando a gente vai desenhar uma mão realista numa fotografia, por exemplo, os dedos vão estar numa posição diferente. Isso aqui está totalmente alinhado. Mas a ideia aqui é mais de você tentar compreender como utilizar o cubo e como, a partir disso, você tentar fazer uma introdução, né, juntando com a questão da anatomia. Por isso que aqui a gente está fazendo mais esse desenho de observação e fazendo esse exemplo. Então vejam como que ficou, por exemplo, a mão fechada, né, utilizando o quê? As linhas paralelas, né, e com isso fazendo com que a mão ela fique com uma tridimensionalidade, tá? Então, esse seria o nosso primeiro exemplo. Vamos partir agora para o segundo estudo, tá? Aqui a gente já vai fazer... E aí, o que é legal é você trabalhar o cubo em diversas posições diferentes, né? Mas sempre explorando a questão da tridimensionalidade, tá? Então, aqui nós vamos fazer um cubo com as linhas paralelas, né? Já com uma certa tridimensionalidade, uma base reta e o restante a gente puxa lá para trás para ter um pouco de tridimensionalidade. E aqui a gente já vai ter uma mão que ela vai estar como se tivesse uma espécie de escorço, né? Como se ela estivesse apontando para algum lugar, né? Ou mexendo no mouse, alguma coisa do gênero. Observe que nem sempre você precisa necessariamente encaixar a mão dentro do cubo, mas é interessante que você use o cubo como uma espécie de guia para você ter a noção exata da tridimensionalidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós utilizamos as arestas, né, as faces, perdão, do cubo para poder colocar um dos dedos ali em uma lateral da mão, né, e fazer um encaixe com o pulso, né? Vamos fazer um terceiro exemplo aqui, tá? São vários exemplos que tem no estudo lá do George Bridgman, tá bom? Aqui apenas para uma espécie de tempo mesmo, né? Da gente fazer um vídeo mais dinâmico, a gente vai fazer em torno desses 4 exemplos aqui. Então vamos fazer um outro cubo. Eu gosto de fazer às vezes um pouquinho mais com as arestas um pouco curvas, né? Isso facilita, né, a questão de você já pensar na mão, né, ou de algum outro objeto com um pouco mais de movimento. Então aqui eu vou usar bem a lateral, né, e já vou trabalhar um pouco mais os dedos, tá? Veja que os dedos eles vão ficar fora, né, da estrutura do cubo, mas as bases dos dedos, né, ela vai ficar vai usar como guia uma das faces do cubo. E aí o que é legal é você tentar fazer com bastante movimento. Tenta não se preocupar em ficar certinho o desenho.
esse desenho, esses 4 estudos que eu estou fazendo, possuem centenas de erros, tá? Mas é um estudo para você procurar entender como que a teoria funciona. Depois, com um pouco mais de calma, com o tempo, né? Você pode fazer um belo de um estudo de mãos, você pode fazer um estudo de mãos de 2, 3 horas, entendeu? Então, não se preocupe se sair com erros, vai sair. Um estudo que você faz em 1 minuto, 2 minutos, óbvio que vai sair com erros. Mas esses estudos eles vão ajudar você a fixar a compreensão em relação à teoria, nesse caso, do George Bridgman. Então vamos para o nosso último exemplo, para a gente fechar aqui, né? Lembrando que se esse tipo de estudo ajuda no seu desenvolvimento, peço que você se inscreva no canal, porque essa é a natureza do canal, sempre com bases em desenho e ilustração. Tá? E se você gostou desse vídeo, peço que você curta, isso ajuda demais o nosso canal a crescer e saber que está indo no caminho certo. Caso você não tenha gostado desse vídeo, peço que você coloque aqui nos comentários o que nós podemos melhorar, sugestões, temas, que a gente está aqui principalmente para ajudar o seu desenvolvimento como artista, como desenhista. Bom, pessoal, vamos para o nosso último exemplo aqui, né? Dessa vez a gente fez um cubo com uma das faces, né? Mais para baixo, né? E aí, nesse último trabalho, a gente vai fazer uma mão aberta, porém com os dedos um pouco fechados. Esses dedos fechados, esses últimos 2 dedos fechados, né? Eles vão usar como base uma das faces ali do cubo, tá bom? Então, com esses 4 estudos, espero que você possa treinar aí. Você pode fazer o cubo com diversas movimentos diferentes. Você pode usar sua própria mão, né? Como um exemplo, pode tirar fotos, ou então buscar imagens na internet para treinar, ou ainda, o que a gente sugere nesse primeiro trabalho, né? É de você pegar realmente o Constructive Anatomy e usar ele como uma base de estudos. Lembrando que existem centenas de professores, centenas de anatomistas, vários professores de desenho que vão ter métodos que dialogam. O George Bridgman vai ser um deles, tá certo? Então, pessoal, queria agradecer. Vamos para a terceira aula, né? Daqui a pouco, próximo vídeo, tá bom? E desde já o meu muito obrigado. E lembrando, estude esses exercícios do George Bridgman na categoria de sketch, para você pegar bastante memória visual.